things? Como estão as coisas? Here's Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir nossa primeira aula. Então, hoje é a aula 14, que inicia com a revisão, e em seguida teremos a avaliação. Então, já deixa aí seus cadernos apostos, né, para poder anotar as suas possíveis dúvidas. Então, vamos iniciar nossa primeira parte da revisão. Bem, então vamos iniciar relembrando um pouco sobre o uso do will. Quem é esse tal de will, hein? Que pessoa é essa? Bom, aqui não é uma pessoa, certo? Aqui é um verbo auxiliar. Ele é utilizado para quê? Para expressar o futuro, right? Então, por exemplo, aqui nessa frase você vê o seguinte: I will have a happy life. On Sundays I won't work. Então, eu terei, I will have, uma happy life, uma vida feliz. On Sundays I won't work. Nos domingos eu não trabalharei, ok? Então, aqui nós estamos revisando o futuro com will. Então, will é utilizado para indicar que a frase está falando do futuro, ok? Então, nesses dois exemplos vocês puderam ver frases na forma afirmativa e também na forma negativa. A gente vai ver com calma cada uma delas também. Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre o will. Então, quais são os usos que eu posso, né, ter para o uso do will, né, para falar do futuro? Primeiro, o uso é prediction. Prediction significa previsão, ou seja, você utiliza o will para prever algo. Olha aí a frase. Probably, provavelmente, I won't feel down every day. Então, eu não ficarei triste, né, todos os dias. Maybe I'll go to the party. Talvez eu vá à festa. Então, em geral, quando a gente utiliza, né, para prediction, colocamos esse tipo de palavra no começo da frase, não é? Probably, provavelmente, maybe, talvez, ok? Ou seja, você está fazendo uma previsão, né? Provavelmente possa acontecer isso, né? Talvez aconteça aquilo. Então, você utiliza will para fazer esse tipo de frase, né? Para prever algo. Um outro uso do verbo will também, né? O verbo auxiliar will, para indicar o futuro, é promise. Promise significa promessa. Fazer promessas. Então, por exemplo, aqui neste exemplo você tem, ó, Mom, I promise I won't eat the cupcakes. Então, mamãe, eu prometo que eu não, olha aqui a forma negativa, né, do will, eu não comerei, que é o verbo eat, the cupcakes, né, os bolinhos de caneca, certo? The cupcakes. Então, provavelmente a criancinha ali gosta de atacar os bolinhos, né, se a mamãe vê. Então, ela está prometendo à mamãezinha dela que ela não vai mais atacar os bolinhos, right? Então, você pode utilizar também o will para fazer promessas, indicando o futuro. Vemos ainda um outro uso, né, do will para indicar o futuro. Vamos acompanhar. Um outro uso do will é para decision. A palavra decision significa decisão. Então, quando você precisa tomar decisões rápidas, por exemplo, aí nesta imagem você tem o seguinte, tem um rapaz que está ajoelhado ali, e ele faz a seguinte pergunta, né, nesse balão em azul. Will you marry me? Will you marry me? Casa comigo? Casa comigo? E aí a moça, né, bom, ele fez uma pergunta rápida, né? E ela vai ter que dizer sim ou não, é uma resposta rápida. Então, é uma decisão rápida. E ali, nesse caso, ela respondeu aí naquele balão amarelo, né? Yes, I will. Yes, I will. Então, eu casarei. Yes, I will. Então, quando você quer falar de decisões rápidas, né? Você pode também utilizar o futuro com o will. Então, só para a gente relembrar esses tipos de uso. Então, lembrem-se que a gente está falando do futuro, né, com o will, a utilização deles. Para quais casos que eu vou utilizar o will? Então, para prediction, para prever algo, utilizando aquelas palavrinhas, né? Provavelmente, talvez, né? É possível que aconteça isso, certo?
Então, quando você utiliza esse tipo de frase, você está fazendo uma prediction, né? Está fazendo uma previsão, right? Um outro uso também é promise, né? Fazer promessas, prometer algo, ok? E também decision, no caso das decisões rápidas. Então, esses são os 3 usos que eu faço, né? Quando eu utilizo o futuro como meu verbo auxiliar, will, alright? Bom, já vimos as utilizações deles, não é? Do will. Agora, nós vamos relembrar a forma negativa. Acompanhem comigo. Então, a forma negativa do will, eu posso ter 2 opções. Então, vocês têm a primeira aqui na minha frente, que é a palavra will not, ok? Então, aqui o verbo auxiliar will, né? Aqui está. Quando eu quero indicar a forma negativa, eu só faço acrescentar o not logo depois dele. E você segue a frase normal, né? Coloca o verbo e complementa se houver. Eu também posso utilizar a forma contraída, que é aquela que está ali à frente, que é a palavra won't, won't, won't. Tudo bem? Então, lembre-se, eu posso utilizar esta forma, que é com forma completa, will, né? Aqui a palavra will, seguido da palavra not, ou então, lá na frente, a palavra won't, que é a forma contraída, né? Forma negativa contraída do will, para indicar o futuro. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essa forma negativa. Bem, então vamos ver um pouquinho mais aqui junto comigo, né? Este exemplo aqui que vocês estão acompanhando, né? É um pequeno cartoon, right? Vamos aqui acompanhando cada pedacinho dele, não é? Então, aqui diz o seguinte, olha, essa primeira parte. I won't forget his last words. Então, só explicando aqui o contexto, né? Aqui é um cemitério, aqui. Essa pessoa está chorando numa lápide, né? Alguém está enterrado aí, certo? E ela diz o seguinte, I won't forget his last words. Eu não esquecerei as suas últimas palavras, né? No caso, as últimas palavras dele, né? His last words. E aí tem uma pessoa ali atrás, né? Ele ficou assim curioso e perguntou, what did he say? O que ele falou? O que ele disse, né? Porque ela disse que não vai mais esquecer aquelas palavras. E aí ela responde, né, para esse rapaz que ficou curioso a respeito disso. E ela diz o seguinte, as últimas palavras dele foram as seguintes, pay my debts. Pague minhas dívidas. Então, realmente, ela não vai mais esquecer, né, as últimas palavras dele, né? Que ele pediu para ela pagar as dívidas dele, ok? Com certeza não vai mesmo, que os credores vão lá bater na porta, right? Então, nesse caso, desse pequeno cartoon, né? Vocês podem observar a utilização da forma negativa do will, ok? Qual foi a forma que ela utilizou? A forma contraída, que é a palavra won't. I won't forget. Eu não esquecerei. Por que eu coloquei o esquecerei ali? Porque o won't, que é a forma negativa, já indica que essa frase está no futuro. Então, eu já faço a conjugação, né, do verbo falando no futuro, né? Eu não esquecerei, ok? Então, quando eu tenho won't na palavra, eu sei que é a forma negativa e eu sei que é no futuro, ok? Vamos ver mais exemplos. Então, aqui nesse pequeno trecho de uma música, né? O título da música é Won't Go Home Without You, by Maroon 5, né? Então, o Maroon 5 que canta essa música, ok? E aí, vou ler aqui o trechinho que tem, né? A forma negativa do futuro com will. It's not over tonight. Just give me one more chance to make it right. I may not make it through the night. I won't go home without you. Então, a palavra won't, que está aqui, I won't go home. Então, você observa que tem a palavra aqui, I, que é eu, né? O won't, que é a palavra do will, na forma contraída, eu não. E aqui, em seguida, nós temos o verbo go, que é a palavra ir, né? Ir. Então, eu não vou para onde? Eu não vou para casa, que é a palavra home. Eu não irei para casa sem você, ok? Então, eu não irei, né? Go home, para casa, without you.
without you, right? E aí continua o trechinho, né, do refrão da música, que ele repete várias vezes aí essa mesma frase, que a gente vai ver na sequência, né? I won't go home without you. E aí ele continua, né, que é o trechinho do refrão da música. Então é interessante vocês procurarem na internet, né, para pesquisar essa música, ok? Continuando um pouquinho mais da forma negativa, vamos observar aqui comigo uma frase, certo? Para a gente fazer junto essa transformação, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o sujeito Brian, certo? Aqui o will, né, que indica o futuro, certo? Aqui a palavra organize, que é o verbo, ok? Que é o verbo organizar. E aqui o complemento, his room, é o quarto dele. Esta frase está na forma afirmativa, bem fácil, né? Sujeito, will aqui, o verbo e o complemento, caso, né, haja complemento. Quero transformar para a forma negativa. O que é necessário fazer? Então, eu vou colocar o sujeito, né, o Brian, certo? Onde tem o will, vou escrever o will novamente. Posso utilizar aquela forma normal, ó. Will not, e aí eu continuo na ordem. O verbo organize his room, ok? Brian will not organize his room. Aí você diz, teacher, eu não gostei muito dessa daí não, quero colocar a outra lá. Então você, no lugar do will not, você coloca won't, ok? Você escolhe, Brian won't organize his room. E aí você já tem a forma, né, a frase na forma negativa do futuro com will, ok? Então, Brian will not, que é a forma completa, organize his room, ou então a forma contraída, Brian won't organize his room. Vamos fazer mais uma outra frase aqui junto comigo? A frase agora é The children will play in the rain. As crianças, né, vão brincar na chuva. Então aqui the children é o meu sujeito, the children. O will que está indicando o futuro, certo? Em seguida o verb e esse in the rain é o complemento. Então, nós vamos fazer a frase aqui na forma negativa, bem simples, né? Então, lá vou eu, ó, sujeito, bem bonito, são as crianças, the children. Vou fazer a forma normal, né? Que é o will acompanhado do not. Em seguida, eu continuo a ordem que estava lá em cima, ó. O verbo seguido do complemento. Play in the rain. Qual é a opção que eu tenho para fazer a forma negativa? A contraída. Então, onde eu tenho will not, eu vou escrever won't. E aí você segue a ordem aí também, a mesma ideia, tá? Então, eu posso fazer a forma negativa do futuro com will com a forma normal, will not, the children will not play in the rain, ou então eu posso fazer a forma contraída, the children won't play in the rain. Tudo bem? Então, é só você lembrar dos elementos que eu preciso para formar esta frase na forma negativa. E continuando um pouquinho mais sobre o will, vamos relembrar a forma interrogativa. Como é que eu faço perguntas utilizando esse futuro com will? Muito simples também, right? Aqui estão os elementos que eu preciso para formar uma frase na forma interrogativa. Quem que vai começar primeiro? Olha a ordem aqui comigo, tá? Uma pequena mudança, tá bem? Quem que vai começar é o will. Ele começa a pergunta. Depois é que vem o sujeito agora. Tudo bem? Então, tanto na frase negativa quanto afirmativa era ao contrário, né? Era o sujeito e o will, não é isso? Agora é o contrário, tudo bem? Então, primeiro o will, depois o sujeito. Aí você segue aquela ordem que já tinha, ó. O verbo principal, indicando que é a ação que a pessoa vai realizar, seguido do complemento e o question mark, né? Ponto de interrogação. E o sujeito, qual que eu posso utilizar? I, you, he, she, it, we, you, they, que são os pronomes, mas eu também posso utilizar os nomes. The dog, the cats, Maria, João, Rafaela, Pedro, the building, o prédio, the table, a mesa, tudo bem? Então,
podem ser tanto os pronomes quanto os nomes, certo? Então, esses serão o sujeito. Mas lembrem que essa é sempre a ordem, tá? Começou com will lá na frente, depois o sujeito acompanhado do verbo e o complemento caso haja complemento, right? Vamos ver exemplos aqui junto comigo. Nesta frase aí vocês podem observar, não é? A ilustração de um robô fazendo uma proposta ali para uma moça, né? Então, tá pedindo ela em casamento. E aí a pergunta diz o seguinte, will you marry me? Will you marry me? Vamos identificar esses elementos aí para essa pergunta? Vamos ver se está tudo certinho? Então, o primeiro elemento que eu preciso para fazer a pergunta é o will. Então, aqui está, né? Então, o will está certinho aqui, ok? O segundo elemento é o sujeito, subject. Onde está? Está aqui, que é o you, ó. Certinho. You, você, certo? Aqui, o próximo elemento para fazer a pergunta é o verbo. Onde está o verbo aqui? O verbo é marry, ok? Marry, que é o verbo casar. E no caso aqui, o complemento dessa frase é a palavra me. Você casa comigo? Fechando bem bonito aqui com um ponto de interrogação. Will you marry me? Casa comigo? Você quer se casar comigo? Vai se casar comigo? Right? Então, aí vocês têm uma frase de exemplo na forma interrogativa do futuro com will. Então, will, seguido do sujeito, depois o verbo e, caso haja, temos complemento também. Vamos ver uma frase aqui para a gente fazer juntos. Então, a frase diz o seguinte, ela está na forma afirmativa, né? Está afirmando. Então, eu quero transformar para a forma interrogativa. Então, a frase diz, woman will marry an AI hologram in a world first. Então, aqui está dizendo que uma mulher vai se casar, né, com um holograma, né, criado por inteligência artificial, né, pela primeira vez no mundo. Então, aqui é inteligência artificial, né, como está em inglês, é artificial intelligence. Né, então, são as primeiras letras das palavras. Artificial, letra A, né, e intelligence, né, I. Então, para poder fazer a forma interrogativa, o que eu preciso? Eu preciso seguir essa ordem. Então, vamos fazer aqui junto comigo. Preciso colocar o will, iniciando a pergunta. Quem é o sujeito? Então, sujeito é woman, que é mulher. Will, woman. O verbo, quem é, gente? O verbo, onde está? O verbo é marry, que é o verbo casar. Marry. E aí o complemento, né, segue essa ordem aqui, ó, An AI hologram. Então, vou seguindo a ordem aqui, ó. An AI hologram in a world first. Como é uma pergunta, né, tem ponto de interrogação. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, primeiro elemento will, depois o segundo elemento é o sujeito, como aqui está, ó, will, sujeito. Terceiro elemento, marry, tá aqui, ó, né, que é o verbo, certo? E todo esse restinho aqui, até o final, é o complemento da frase, ok? E vamos seguindo um pouquinho mais da forma interrogativa. Vamos ver mais um exemplo para a gente fazer juntos. Mais uma temos aqui, ó, people will get engaged. Então, people é o sujeito, get engaged é o verbo, e vamos fazer a pergunta, ó. Começo com will. Sujeito é people, então ele vem para cá. Qual é o verbo? Aqui está, ó, get engaged, né? Get engaged. E aí você continua, get engaged to two holograms, certo? Então, aqui na pergunta você tem will people get engaged to holograms. Então, as pessoas, né, vão se casar, né, fazer compromisso com hologramas. Será que isso vai acontecer no futuro? Então, vamos lá, continuando um pouquinho mais agora do nossa revisão. Acompanhe aqui comigo. Então, agora nós vamos relembrar o uso do superlativo. Muito simples, ok? Então, quando é que a gente utiliza o superlativo? Qual a ideia dele? Então, quando nós queremos falar que a qualidade citada é a maior dentre
dentre todas as outras, né, nós utilizamos o superlativo, né, que ele se destaca entre todas as outras, certo? A primeira regra para o nosso uso de superlativo é a seguinte: para adjetivo de até 2 sílabas, nós usamos essa ordem, ó. O THE, que é o artigo definido, o adjetivo, né, que você quer usar, e acrescentado lá no adjetivo, ou esse finalzinho EST, ou só o ST, tudo bem? Vamos ver exemplos aqui junto comigo. Então, essa é a regra geral, ó. Adjetivos terminados em consoantes, a gente só acrescenta EST. Por exemplo, tall, se eu quiser dizer o mais alto dentre todos os outros. Então, o THE é bem aqui, ó, the, palavra tall, que é o adjetivo, e o ST no final, the tallest. Então, the tallest steer in the world is 1 meter 87 centímetros, ok? Então, ele é 1,87 m, né, de altura. É o novilho mais alto do mundo. Uma outra regra que a gente vai ver aqui também, do superlativo, né, ainda é da regra geral, ó, só faço acrescentar ST. Por exemplo, short, que é baixo, the shortest, ok? The shortest. Então, para o Gabriel Barros and Catiúcia Leochino, are the shortest married couple in the world. Eles são o casal mais baixo do mundo. Vamos continuar vendo mais algumas regras do superlativo. Aqui no superlativo, os adjetivos terminados em E, na letra E, o que você faz? Você vai adicionar o ST no final. Então, por exemplo, nessa frase aí, ó, Nicholas Terry Wood has the largest Care Bears and Memorabilia collection in the world. Então, a palavra large é grande, ok? Ela termina na letra E, certo? Então, como é que você faz o superlativo? Coloca o THE, coloca o large e no final ST. The largest. Como já tem o E, não precisa, né, repeti-lo. Só colocar o ST no final. Uma outra regra do superlativo diz o seguinte: adjetivos terminados em CVC, que é consoante, vogal, consoante, repete-se a última consoante e acrescenta-se EST. One of the biggest diamonds of the world costs 4 million. Big é grande, ó. Eu tenho C do B, né, na letra B, letra E é vogal, letra G é consoante. Então, encaixou na regra do CVC, né? Então, coloco o THE aqui, coloco o adjetivo big, vou repetir a última consoante, que é a letra G, e acrescento o EST no final. Tudo bem? Bem fácil, né? Fácil de lembrar. É só quando o adjetivo terminar nessa sequência aí, tá? Quando ele termina. O big praticamente já é a sequência toda, né? Então, quando ele termina nessa ordem, CVC. Então, você coloca o THE, né, o adjetivo, no caso é o big, repete a letra G, que é a última, e coloca EST no final. Uma outra regra diz o seguinte: adjetivos terminados em consoante Y, você substitui por IEST. Olha só aqui, a palavra heavy significa pesado, ou pesada, né? Então, termina em consoante Y. Então, eu tiro o Y e substituo por IEST, the heaviest, o mais pesado do mundo, né? O mirtilo mais pesado do mundo, ele pesa 20 gramas. Agora, tem alguns que não tem regra, como, por exemplo, o good e bad, certo? Acompanha aqui comigo, ó. O good significa bom e o bad significa ruim. Para formar, né, o superlativo, você vai fazer desse jeito, ó. The best, e o do bad fica assim, ó. The worst, tá? The best é o melhor e the worst é o pior, tá? Então, aí não tem como aplicar nenhuma regra, ok? Vamos ver como formar o superlativo dos adjetivos longos. Então, para os adjetivos com mais de duas sílabas, usamos, então, o THE aqui, que é o artigo definido, a palavra most, seguida do adjetivo. Então, vamos ver os exemplos. Então, aqui, olha, gente, vocês estão observando aqui, ó, os adjetivos que mais de 2 sílabas, como, por exemplo, beautiful, certo? Aí fica the most beautiful, expensive, the most expensive, different, the most different, interesting,
the most interesting, important, the most important, popular, the most popular. Então, the most popular é o quê? O mais popular. É bem fácil, tá? Essa regra é só quando tem mais de duas sílabas que você vai aplicar o the most, ok? Então, nós finalizamos por aqui a nossa primeira parte da revisão.